Gente querida, mais uma vez, boa noite para você que está aqui conectado no canal do YouTube da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Campo de Fora para mais uma reunião, mais uma noite de reuniões, mais uma noite de louvor, mais uma noite de reflexão sobre a Palavra de Deus durante os dias dessa Semana Santa. Nós estamos aqui nesse canal e eu acredito que na maioria das igrejas e pequenos grupos que se reúnem agora nesse exato momento, nós estamos seguindo o sermonário que tem como título Jesus Venceu, que é o tema da Semana Santa desse ano de 2023. E o tema nosso hoje será Vitória no Madeiro, sexto dia, Vitória no Madeiro. Você pode baixar esse guia, esse sermonário ou guia de estudos para pequenos grupos no site adventistas.org e você pode acompanhar tudo por lá. Você pode também baixar as músicas que a gente canta, se bem que já fazendo aqui uma correção, né? Nos dois últimos encontros nossos aqui, vocês não ouviram a música, né? Eu estou gravando esses vídeos, não faço ao vivo aqui esses vídeos com vocês, porque a Semana Santa é uma semana de muita atividade para todos os pastores. E eu tenho, durante os dias, pregado na escola do Taboão da Serra, tenho feito capelas lá para a turma desde da oitava série até o terceiro ano do ensino médio. Tenho falado ali para uma turminha bem especial e preparo os materiais aqui para vocês. E durante as noites eu vou visitar os pequenos grupos. Eu tenho pequenos grupos nas minhas igrejas que estão se reunindo. Inclusive, como eu já disse, esse material aqui é feito para que esses pequenos grupos, em primeira mão, utilizem esse recurso para poder ter ali um momento de reflexão nas suas reuniões, né? E nos dois últimos encontros nossos aqui, vocês não ouviram a música, né? Teve até um que meu som aqui ficou aberto e vazou o som aqui. Eu gravo aqui esses vídeos e uso aqui a plataforma do OBS para poder montar. E como vocês estão vendo aqui esse meu microfonezinho de lapela que eu uso aqui, eu não escuto o som. Então eu solto aqui, vejo as imagens e eu não escuto o som. Eu fecho meu microfone, pelo menos eu pensava que estava fechado, né? E a música está tocando para vocês aqui. Então eu preparo o material, mando para o pessoal da igreja que automaticamente já faz o agendamento para às 6 horas da tarde o vídeo entrar. Então depois eu vi que vocês não cantaram, pelo menos não aqui com os meus vídeos. Mas eu espero que hoje vocês cantem, tá? Que dê tudo certo aqui. Então, aproveitando, já comenta aqui se deu tudo certo, já deixa aqui o seu like, já se inscreve aqui no canal, aquele mantra youtubístico que vocês escutam sempre, todo mundo falando, eu falo aqui agora também, porque é muito importante aqui esse retorno, feedback, a interação de vocês com o canal e com o material que é produzido, tá? Para a gente começar, nós estamos aqui na quinta-feira da Semana Santa, quinta-feira, dia 6 de abril, amanhã as minhas igrejas terão culto presencial, nós não vamos ter pequenos grupos reunidos. Então, se você faz parte de um pequeno grupo aí do distrito do Campo de Fora, amanhã à noite, na igreja do Campo de Fora, eu estarei dirigindo a cerimônia de Santa Ceia. Na igreja do Germânia, o pastor Felipe Bauer estará levando a palavra. No sábado pela manhã, eu estarei fazendo a cerimônia de Santa Ceia na igreja do Germânia. E à noite, nós vamos ter na igreja do Campo de Fora uma cantata de Páscoa, que foi preparada com muito carinho para o encerramento das atividades dessa Semana Santa, que eu tenho certeza que está sendo uma bênção para todos nós. Para a gente começar aqui, então, vamos orar, vocês aí, eu aqui, fechem seus olhos e vamos entrar na presença de Deus agora. Senhor Deus bondoso, muito obrigado por estar aqui reunido com os meus amigos, pessoal de muitos pequenos grupos, pessoas que estão acompanhando em vários lugares, pessoas que estão assistindo em casa, sozinhas, às vezes ou com a família, enfim. Eu peço que o Senhor derrame seu Espírito sobre todos, para que ao abrir a sua palavra, nós sejamos todos confortados, estimulados, enriquecidos com a palavra de libertação que nós vamos ouvir nessa noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então agora, eu espero, né, que vocês cantem, de verdade, assistindo a essa transmissão, o hino tema da semana, Jesus Venceu.
certeza do perdão. Em Jesus, a completa liberdade. Não há mais condenação. Jesus venceu, sim, Jesus venceu. Ao clamar está consumado, o inimigo enfim foi derrotado. Ele venceu, Jesus a morte venceu. Os anjos celebram com grande alegria, triunfam a vitória daquele que tudo deixou pra ser o Salvador. Não mais dor, não mais destruição, só a paz que nos traz a salvação. Esse amor tão sublime sem igual nos dá vitória final. Jesus venceu, sim, Jesus venceu. Ao clamar está consumado, o inimigo enfim foi derrotado. Ele venceu, Jesus a morte venceu. Os anjos celebram com grande alegria, triunfam a vitória daquele que tudo deixou pra ser o Salvador. Jesus venceu, sim, Jesus venceu. Ao clamar está consumado, o inimigo enfim foi derrotado. Ele venceu, Jesus a morte venceu. Os anjos celebram com grande alegria, triunfam a vitória daquele que tudo deixou pra ser o Salvador. Nosso tema é Vitória na Cruz. E o texto do Evangelho de João, de uma forma muito simples, mas igualmente tocante, descreve para a gente o momento em que Jesus vai do pretório de Pilatos até o local da sua execução de uma maneira direta e nas seguintes palavras: Jesus, carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. A crucificação de Jesus, que sempre ocupou no imaginário do Ocidente um papel fundamental, muito importante, ela é descrita assim de um jeito muito simples no texto dos Evangelhos. Então, saindo, levaram ao lugar chamado Calvário e ali o crucificaram. O Evangelho de Lucas é quem vai trazer mais informações sobre o que acontece na trajetória entre o local da execução e o lugar onde ele é condenado, melhor dizendo, e o local da execução, o Calvário.
quando ele descreve as mulheres de Jerusalém que choravam por ele enquanto viam ele carregando a cruz, e ele se dirige às mulheres falando sobre dias terríveis que sobreviriam a Jerusalém, olhando seu olhar profético, tirando o foco do seu sofrimento e pensando no sofrimento daquele povo. E Lucas descreve ainda a conversa de Jesus com os que haviam sido crucificados juntamente com ele. Ele dá mais informações ali sobre o cenário histórico para a gente. Mas o Evangelho de Marcos é aquele quem vai, de uma forma quase que sistemática, assim, de 3 em 3 horas, contando para seus leitores o que foi acontecendo naquele dia. Jesus, ele é condenado logo cedo pela manhã, ele é crucificado às 9 da manhã, meio-dia vem trevas sobre toda a terra, às 3 horas da tarde ele morre, e ao final do dia, no pôr do sol, por volta das 6 horas, ele é sepultado. Então os evangelhos, eles são econômicos por um lado, mas ao mesmo tempo eles são descritivos no significado espiritual que aconteceu naquele momento, naquele dia em que Jesus foi crucificado. Quando a gente pensa na crucificação de Jesus, geralmente a nossa mente ela é levada a contemplar cenas de um fundo espiritual inefável. A gente tem imagens como essa que vocês vão ver agora aqui, que é uma adaptação para cinema, um dos primeiros filmes sobre a vida de Jesus, o filme Rei dos Reis, de 1927, do diretor Cecil DeMille, o mesmo que fez Os 10 Mandamentos, que ficou famoso, né, na época do Charlton Heston como Moisés. Ele fez esse filme, de cinema mudo, e ele, baseado em toda a concepção da arte sacra ocidental, ele coloca Jesus assim na cruz, com uma iluminação especial sobre ele, né? E parece que ele está assim, num momento de transcendência. Parece que ele está ali tendo um contato com a divindade de uma maneira muito especial. É um momento ali de uma tremenda espiritualidade. E as pessoas, elas estão quase que teatralmente, né? Se é que eu posso falar assim, dispostas em torno da cruz, né? Você tem soldados de um lado, você tem líderes religiosos do outro, você tem amigos e parentes próximos de Jesus, a Maria, sua mãe, aos pés da cruz, de frente para ele. Então, essas cenas assim do Calvário, que geralmente são aquelas que nos vêm à mente, elas são muito influenciadas por esse conceito do cinema, né? Ou então a gente imagina a cruz alta de Jesus, bem alta, com os ladrões em volta, e como eu disse, as pessoas ali olhando quase que com um espírito adorador aquilo que está acontecendo. Como vocês estão vendo nessa cena do filme A Maior História de Todos os Tempos, da década de 60. Foi feito esse filme também, e essa foi uma das cenas emblemáticas do filme, a cena do Calvário, né? Então, é assim que o nosso pensamento vai tentar construir uma imagem do que aconteceu naqueles dias, naquele dia, melhor dizendo. Mais recentemente, Mel Gibson, ele fez o filme Paixão de Cristo, onde ele procura retratar toda a crueldade, as torturas físicas, tudo aquilo que Jesus passou, né, nos seus últimos momentos de dor, mas ele também não foge da imagem da cruz, da forma como a gente conhece, a imagem do crucifixo, né? A cruz alta, Jesus crucificado ali na mesma posição clássica como a gente sempre imagina. Mas o fato é que a crucificação ela era bem diferente do que a gente pensa. E existe um livro, eu vou até mostrar para vocês aqui, esse livro, A Crucificação de Jesus, de Frederick Zugby, esse que eu tenho aqui nas minhas mãos. Ele é citado aqui no sermonário, né? Quem acompanha a leitura do texto, né? Quem leu aqui o texto do sermonário, tem aqui uma citação aqui de Frederick Zugby. E fica aqui uma dica, né? Se vocês encontrarem para comprar esse livro já está fora de edição, já tem um tempo. Mas ele fala, são as conclusões surpreendentes sobre a morte de Cristo na visão de um investigador criminal, onde ele tenta descrever de uma forma científica, analisando do ponto de vista forense,
tudo aquilo que um crucificado passava. A gente tem pouca informação sobre a crucificação, porque a maioria dos que foram crucificados foram lançados em vala comum ou tiveram seus corpos devorados por animais selvagens. Nós não temos testemunhos arqueológicos ou ossadas de crucificados para a gente poder analisar. Algumas descobertas foram feitas, muito poucas, mas existem algumas representações antigas. Essa que vocês estão vendo aí, ela é contemporânea, praticamente contemporânea dos dias de Jesus. Ela foi feita quase 2000 anos atrás, no tempo que a crucificação era empregada ainda pelo Império Romano. Onde a gente vê aqui um homem na frente de uma pessoa crucificada, que tem uma cabeça de cavalo. É uma zombaria, Jesus, esse grafite que vocês estão vendo. Está escrito assim, Alexamenos sebet theos. Alexamenos adora o seu Deus. E a gente vê aqui que a cruz não é alta, ela é baixa, e os pés estão separados, uma espécie de uma plataforma, um tabladinho ali para os pés, né? E a pessoa está crucificada aqui. Um outro grafite que também chegou até nós é um grafite da região de Puteoli, na Itália, onde a gente vê também um homem crucificado. Você percebe que a cruz ela é pequena, ela é baixa, né? Ele está quase no chão ali, os pés dele, né? E você vê ali o corpo dele marcado provavelmente por sinais ali de açoites, e os pés estão numa posição muito esquisita, abertos, assim, as pernas abertas na cruz. Eu vou mostrar para vocês quais são as concepções artísticas para essas informações que a gente tem. Geralmente, as pessoas que eram crucificadas, elas não carregavam a cruz inteira para o local. Elas carregavam uma madeira, uma trave nas costas, e ali essas duas partes da cruz, o patíbulo e a estípes, eram unidos no local. Geralmente haviam postes fixos para o lugar ali, no local da execução. A cruz era só colocada ali em cima, encaixada ali em cima. A pessoa era pregada ou amarrada e colocada ali. E sobre ela, aquele título, o famoso INRI, né? Como a gente fala INRI, que é o título da acusação. Títulos ficavam em cima da cruz, né? De Jesus, ele foi acusado de ser o rei dos judeus, né? Como vocês estão vendo aí nesse desenho. Os romanos, eles usavam tudo para poder crucificar. Usavam árvores, como essa que vocês estão vendo, ou usavam troncos assim que ficavam já fixos, né, aproveitando a estrutura já de árvores mortas ali, e eles crucificavam as pessoas assim, levando aquela viga e colocando a viga. Vocês estão vendo aí um local, uma madeira que ficava no meio do poste. Isso não é apoio para os pés, isso é apoio para o assento. A pessoa ficava meio que sentada nessa partezinha ali. E os pés eram pregados, e as pessoas elas apoiavam, né, o peso do corpo nos pés. Nós temos apenas uma ossada, na verdade, poucas ossadas, né, mas a mais famosa é essa que vocês estão vendo, de um homem crucificado na casa dos 30 anos de idade. Ele foi sepultado num túmulo e o nome dele é Yohanan, João. E ele tinha mais ou menos a idade de Jesus. Sobrou dele o calcanhar do pé dele, né? Obviamente, o calcanhar é do pé, né? Vocês estão vendo aí o osso calcâneo dele. O prego encontrou um nó na madeira, por isso ele faz uma curva. E um detalhe interessante, há vestígios de uma tabuinha de madeira entre a cabeça do prego e a superfície do pé dele. Os romanos usavam essas madeiras para dar um apoio maior na hora de poderem pregar as pessoas nos pés e nas mãos. Isso é o que sobrou do Yohanan, que foi crucificado também, né? E morreu mais ou menos por volta da mesma época de Jesus. As pessoas eram crucificadas nuas, e tendo em consideração o pouco que a gente sabe hoje sobre a crucificação, as cruzes eram pequenas, baixinhas, e as pessoas ficavam a uma distância muito curta do chão, e ficavam em posições assim as mais desconfortáveis possíveis, e eram crucificadas nuas, porque o impacto da vergonha era muito maior. Então Jesus provavelmente foi crucificado assim, dessa forma como vocês estão vendo, né? Você vê ali as tabuinhas de madeira nos pulsos e nos pés, para poder firmar ali o ato de pregar, ou então dessa forma como vocês estão vendo, com as pernas abertas no poste da cruz, né? E era uma luta constante, a pessoa tinha que fazer força sobre os pregos dos pés para poder se levantar e respirar. E era uma luta para poder respirar constantemente, até que o cansaço, as dores, as cãibras venciam e a pessoa
lentamente morria asfixiada. O Calvário não era uma montanha alta, como se imagina na arte cristã, mas uma elevação rochosa pequena que ficava ali próxima da muralha de Jerusalém, onde as pessoas podiam passar e ver os crucificados. Hoje, quando você visita Jerusalém, você pode conhecer 2 lugares que são associados à morte de Jesus. Um deles fica logo atrás aí, ó, da reta dessa cúpula dourada que vocês estão vendo nessa foto, que é a Igreja do Santo Sepulcro, e o outro fica à extrema direita dessa foto, fora ali dos portões ali de Damasco, onde a gente encontra o Jardim da Tumba. O Jardim da Tumba, eu acredito que ele é o mais conhecido aí, pelo menos para a maioria de vocês que acompanham aqui esse canal no YouTube. Né? São protestantes, evangélicos, adventistas. Então esse seria o Calvário. Algumas pessoas conseguem olhar aí esse afloramento aí rochoso e ver 2 buracos de caveira, dos olhos da caveira ali, o nariz também, né? Aí, ó, nesses 2 buracos ali, conseguem ver ali os 2 buracos da caveira. Mas nem todo mundo consegue enxergar isso com tanta facilidade, né? Aí seria o Calvário, para muitos. E logo aí pertinho fica uma tumba escavada na rocha, que é o Jardim da Tumba. Né? E muitos olham e falam, esse é o local onde Jesus foi colocado. Quando você entra dentro desse Jardim da Tumba, você vê um local que foi preparado a princípio para serem colocados 3 corpos, assim, ó, nos lugares onde vocês estão vendo, né? Tem uma gradinha que separa os visitantes ali do local onde o corpo ficava, e há uns sinais ali cristãos pintados na parede, né? Então seria mais ou menos assim o local onde os corpos seriam colocados. O problema é que muitos arqueólogos e estudiosos não consideram esse lugar como um lugar verdadeiro, genuíno, porque ele não tem características de um túmulo do tempo de Jesus. Os túmulos do tempo de Jesus, eles tinham 2 marcas. Primeiro, o que eles chamavam de acrossólium, que é esse lugar ali, esse banco de pedra que ficava ali debaixo de um arco, onde o corpo era colocado para se decompor. Uma pessoa era sepultada, colocada aí, né, envolta nos panos, nos sudários de linho, e o corpo ficava se decompondo por 1 ano. Depois a família voltava, retirava o corpo e colocava em caixinhas de pedra, ossuários. E esses ossuários eram colocados em gavetas escavadas na rocha, que eram chamados de corrim. Então aí vocês estão vendo corrim de um túmulo do 1º século. Então vocês estão vendo, ó, essa estrutura, esses são os corrim dos túmulos do 1º século, da época de Jesus. Tinha um acrossólium e o local onde era colocado o corpo para se decompor, e esses lugares escavados ali na parede para se colocar os ossários. E ali a família inteira era colocada em caixinhas, ossos eram colocados assim. Esse era um costume dos tempos de Jesus, e aquele túmulo lá do Jardim da Tumba, ele não tem essa característica, né? Mas existe um outro lugar, que é a Igreja do Santo Sepulcro. E aqui eu vou mostrar para vocês rapidamente a história dessa igreja, onde hoje a maioria dos pesquisadores, arqueólogos e historiadores consideram como sendo o local onde Jesus foi crucificado e foi sepultado. O túmulo dele seria algo mais ou menos assim, né? Vocês estão vendo ali o local onde o corpo era colocado para se decompor, e ali haveria uma outra parte ali logo abaixo, não fica muito visível nessa imagem, mas onde o corrim, onde havia os locais para colocar os ossários, né? A entrada da tumba era bem pequenininha, bem baixinha, você tinha que abaixar mesmo para poder entrar lá, entrar de cócoras para você poder entrar no túmulo. Assim era o local, né? Então, tendo uma visão, o Calvário e o Jardim da Tumba eram praticamente o mesmo lugar. O Evangelho de João diz que ele foi crucificado, foi sepultado no lugar onde ele foi crucificado. João quem dá essa informação para a gente. Não era próximo do local, era no lugar, ele fala, que ele foi crucificado, havia um jardim, e nesse jardim um túmulo escavado na rocha. Então ele é crucificado num afloramento rochoso, ali perto das muralhas da cidade. Vocês estão vendo aqui no extremo do desenho, aqui da direita, aqui as muralhas da cidade. Ele é crucificado ali na entrada e logo ali no local. Você tem uma baixa, né, uma espécie de uma descidinha assim, você tem o local onde ele foi sepultado. Esse lugar foi todo encoberto por um templo construído pelo imperador Adriano no 2º século. E ele constrói um templo, o túmulo fica escondido embaixo desse templo da Afrodite, e o local onde seria o Calvário, ele constrói uma estátua ali, né? Uma estátua da deusa ali, que é colocada ali nesse lugar. Quando o imperador romano Constantino se converte, ele envia
pesquisadores, ele envia pessoas, engenheiros, arquitetos para diversos lugares, inclusive para Jerusalém, para descobrir o local onde Jesus havia sido crucificado. E os cristãos da época, que conheciam a tradição desse lugar, dizem assim: olha, debaixo do templo da Afrodite, você vai encontrar o túmulo de Jesus. O templo é destruído, o túmulo é escavado e realmente encontram-se túmulos do primeiro século ali naquela região. Toda aquela região é limpa de todos os vestígios do templo pagão e uma igreja é construída sobre o lugar. Então aí vocês estão vendo a igreja de Constantino, não é? Ele deixa uma parte da rocha e põe uma cruz de ouro ali no local, e o lugar do túmulo ele constrói uma rotunda, ele põe ali, cria lá uma espécie de cobertura especial sobre o túmulo, e essa igreja ela tem duas partes, a nave dela, né, que é a basílica, onde você vê ali a rocha do Calvário, e a rotunda especial, onde o túmulo ficava ali à mostra dos visitantes. Essa igreja foi destruída completamente, e o túmulo também foi destruído, e foi construído no lugar uma outra igreja no tempo posteriormente, né, os cruzados, eles ampliaram e reformaram essa igreja, que foi destruída outras vezes também, né? E você tem ali, com o passar do tempo, o túmulo desapareceu também, ele foi destruído, foi construído um túmulo no lugar, e a igreja hoje é assim. Você tem duas cúpulas da igreja. E esse seria o túmulo de Jesus hoje, né? Claro que isso não tem nada a ver do túmulo original, mas ele foi construído no local onde ficava o túmulo original. A gente tem alguns vestígios da igreja do Constantino. Nesse mapa que vocês estão vendo é um mosaico, que é um mosaico da época em que essa igreja de Constantino existia. É um mosaico lá do terceiro, quarto século, que fica na Jordânia, em Madaba. E a gente vê ali num detalhe a igreja, assim, ó. Tá vendo? Essa da Jerusalém, e essa seria a igreja. A igreja original seria mais ou menos assim, né? A basílica e a Anástasis, que é essa cúpula ali onde ficava o túmulo de Jesus. Ela seria dessa forma. Jerusalém seria assim, né? Olhando o local onde ficava o Calvário, aí a igreja construída. Uma construção enorme, né? Ela era muito bonita. Só que ela foi mudando. Essa seria a planta original dela. Depois já seria um trabalho já feito posteriormente, depois da destruição dela. E hoje ela seria desse jeito, vocês estão vendo aqui. Essa seria a igreja. Hoje, quando você vai para Jerusalém, você entra pela lateral da igreja original de Constantino, né? A lateral é essa que vocês estão vendo aí, né? E é interessante que existe uma escada colocada numa das janelas ali em cima, e essa escada ela está lá desde o século XIX. A igreja foi tombada como patrimônio e nada dela pode ser mudado. E no dia que ela foi tombada, alguém desavisado esqueceu uma escada, trocando um vidro da janela ali, e essa escada ficou até hoje, e ela não pode ser tirada da fachada da igreja do Santo Sepulcro, né? É assim que ela é conhecida. Então, quando você entra hoje na igreja, você tem do lado esquerdo o túmulo, do lado direito você tem uma escada que vai fazer você subir uma espécie de mezanino, onde fica ali a rocha do Calvário, e você tem também na frente do túmulo uma capela grande, uma igreja católica grande. Você tem partes da Igreja Católica Ortodoxa grega, partes da Igreja Católica Romana, partes da Igreja Copta, partes da Igreja Etíope, Igreja Armênia. É uma igreja toda dividida entre vários grupos cristãos. E esse seria o túmulo de Jesus. Milhares de pessoas estarão reunidas nesse próximo domingo na cerimônia do fogo sagrado, onde um padre ortodoxo ele entra dentro do túmulo com uma vela apagada e ele sai de lá com a vela acesa, como se algo miraculoso acontecesse lá dentro, né? E as pessoas vão pegando do fogo sagrado. E esse é o local do Calvário, naquela parte superior, mezanino que eu falei para vocês. Você vê ali, você vê um altar aqui e dos lados você vê uma parte branca, é a rocha original do Calvário, do Gólgota, né? E esse é o lugar da Igreja do Santo Sepulcro que vocês estão vendo aí, né? Que vai ser palco de celebrações da Sexta-feira Santa e também da Páscoa. E esse seria o túmulo por dentro. Seria não, é hoje, né? O túmulo de Jesus por dentro, né? Você não tem nada original aí no que vocês estão vendo. É uma construção feita para poder celebrar o local. Então, essas são as informações que a gente pode ter sobre a crucificação, sobre o lugar onde a história acontece, mas eu quero fazer você refletir agora no significado disso para nós. O texto de Colossenses capítulo 2 diz assim:
E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Esse texto diz que Jesus esvaziou os poderes do mal. E aqui a linguagem que Paulo usa para descrever o significado do Calvário é uma linguagem um tanto ligada ao mundo, ao campo semântico das batalhas, da linguagem militar. Ele diz, ele despojou os principados e as potestades. Quando nós estávamos mortos nos nossos pecados, quando nós não tínhamos condições alguma de tomar decisão, de nos levantar em nome da verdade, de olhar para a vida, para o futuro com esperança, quando nós não tínhamos condições, recursos nenhum na nossa natureza, na nossa força de vontade, ele tomou o passo, ele veio na nossa direção e diz que ele sorveu, ele tomou todo o escrito de dívidas, ele rasgou toda a nossa inadequação, toda a nossa culpa, toda a nossa malignidade, toda a nossa perversão, toda a nossa tortuosidade, todas as nossas limitações, tudo aquilo que nos fazia sentir não aceitos, inadequados, alijados da presença de Deus, afastados de tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que era vergonhoso para nós. Ele sorveu, ele puxou, ele chupou para ele. Ele carrega nele isso. E ele rasga tudo isso na cruz. E diz que quando ele faz isso, aos olhos de qualquer pessoa que pudesse ver, assistir aquele momento, Jesus era mais um humilhado debaixo do poder do Império Romano que estava ali crucificado, nu, lutando para poder respirar, tentando ali falar algumas poucas palavras e vivendo ali os seus últimos momentos. Como muitos outros judeus haviam sido crucificados antes e como outras milhares foram crucificados depois. Ele era apenas mais um número na estatística das crueldades do Império Romano. Ele estava sendo envergonhado. Ele estava acabando ali naquele dia. Mas Paulo, olhando o que acontece no Calvário, olhando pela ótica do mundo espiritual, diz que naquele momento que ele estava sendo esvaziado, ele estava esvaziando os poderes do mal. Aquela história de Gênesis, capítulo 3, do filho da mulher que pisaria a cabeça da serpente, a história lá de Apocalipse, capítulo 12, né, o dragão quis devorar o filho, mas ele foi levado para Deus, Miguel venceu a batalha, o dragão foi expulso, ele foi derrotado. Então no momento em que a serpente picava o calcanhar dele, ele pisava a cabeça da serpente. Satanás estava sendo esvaziado no mundo espiritual. E isso significa dizer que ele não tem poder nenhum. E isso eu tenho repetido para vocês aqui a cada noite, a cada momento, a cada encontro nosso. Ele não tem poder nenhum nele para fazer nada contra você. Ele não tem artimanhas, malefícios próprios dele que possam ser empregados contra você. Ele usa instrumentalidades humanas, como eu já disse. Ele usa pessoas, ele usa tudo aquilo que está à sua mão, ele usa poderes políticos, ele usa instituições, ele usa o sistema desse mundo, ele usa tudo isso que são recursos que estão aqui à nossa volta. Mas dele, para você, ele não tem nada. Ele foi esvaziado pelo poder de Jesus. Ele só usa contra mim aquilo que eu deixo. E muitas vezes eu tenho alimentado essas forças do mal. Quando eu não acredito na vitória de Jesus, ou quando eu acredito apenas do ponto de vista teológico, apenas como uma informação. Quando essa vitória ela não é vivida de verdade, ela não é abraçada, ela não é assimilada com a mente, com o coração, com a alma. Quando eu apenas falo como uma doutrina, Jesus morreu e venceu sobre as forças do mal. Mas quando isso não traz novidade nenhuma de vida para mim, eu alimento Satanás com a minha insatisfação, com as minhas frustrações, com o meu desgosto, com o meu medo, com a minha raiva, com os meus ódios, com os meus ressentimentos, com o meu olhar ruim para as coisas da vida. Eu vou alimentando essas forças malignas. Mas quando eu digo, eu não vou mais alimentar as forças do mal,
porque eu fui liberto, toda a dívida foi rasgada e ele foi esvaziado. Então um processo de vitória já começa na minha vida nesse exato momento. E ela vai se tornando cada vez mais evidente, porque eu vou olhando para a existência com um olhar diferente. E eu vou me relacionando com a vida com uma outra expectativa, uma outra perspectiva, porque essa vitória ela vai se atualizando como realidade de vida agora para mim. Eu vou aprendendo quem eu sou, quem Deus é, eu vou aprendendo o que é importante na vida e eu vou sabendo que muitas vezes aquilo que o mundo mostra que é glamour, que é poder, que é reconhecimento, que é glória e honra, não é nada. Porque os poderosos e honrados do mundo, eles foram transformados em nada diante da cruz de Jesus. A cruz de Jesus mostra que os humilhados do mundo são os exaltados. Aqueles que são muitas vezes injustiçados é que são aqueles a quem Deus tem o seu olhar, o seu carinho, o seu prazer. Então, a ótica da vida e os valores da nossa sociedade perversa, maligna, não mostram como Deus vê a vida e como Deus interpreta realmente a essência de cada um. A cruz de Jesus é uma inversão de valores e de significado. E ela é vitória agora para nós. O inimigo foi esvaziado. Você está livre. A dívida foi rasgada. Ele venceu na cruz. Essa é a mensagem que eu quero que você leve hoje e guarde hoje no seu coração. Nós vamos ver aqui o testemunho, o final. Lembra? Cada noite aqui a gente viu um testemunho e uma pergunta era feita, né, no final de cada testemunho. Hoje a gente vai ver o final desses testemunhos aqui e logo depois desse final do testemunho eu volto aqui fazendo uma oração por cada um de nós. Ai, como seria minha história sem Deus? Se não fosse Deus, não teria história. Deus está na minha vida desde o começo, até quando eu o rejeitei. Deus está na minha vida no meio do processo, até quando eu o abandonei. Deus está na minha vida no final, do fundo do meu poço, quando eu o reencontrei. E sem esse Deus eu não sou ninguém. Tudo que eu faço é dívida de gratidão pelo que Deus já fez por mim. Jesus venceu e Ele me fez vencer também. Como seria minha história sem Jesus? Não seria uma história. O mais importante em relação à história, uma vez eu li uma frase escrita em um livro. O mais importante que se pode dizer sobre a história é que o ser humano nunca aprende com as lições que ela nos dá. E Deus permite que nós tenhamos uma história para aprendermos a viver. Aconteça o que acontecer, devemos entender que o Senhor está presente. Como seria minha história sem Deus? Eu acho que não seria, né? Porque se não fosse Deus naquele dia, eu acho que eu não estaria aqui. Eu acho que eu já teria terminado com a minha vida. Então, eu não teria vida. Então, com Deus, hoje, eu tenho vida. Eu não consigo imaginar como seria a minha história sem Jesus. Porque se não fosse Jesus, eu não teria perspectiva de encontrar com meu esposo. Se não fosse Jesus, eu não teria vencido uma dificuldade tão grande que é o meu temperamento, ansioso, impaciente. Se não fosse Jesus, nós não estaríamos aqui. Jesus precisa ser tudo, porque se Ele não for tudo, nada mais nós esperaremos dessa terra. Eu não sei o que seria a minha história sem Deus, mas não seria possuída de beleza, não seria uma história de família, não seria uma história de superação. A minha, eu acho que não seria nem história. Eu acho que talvez nem teria muito tempo. Eu acho que não teria talvez chegado a 38 anos de idade, né? Então, louvo a Deus por ser amado, por ser quisto, por ser aceito. E porque Jesus venceu, eu posso voltar, eu posso recomeçar.
Jesus venceu. Amém. E é em resposta a essa certeza, a essa convicção, a essa verdade que nós ouvimos hoje, que eu quero mais uma vez convidar você a falar comigo em voz alta, a nossa declaração de fé de cada noite e de todas as noites dessa semana. Fala em voz alta aí, no seu pequeno grupo aí, todo mundo. Ficou claro para mim que a cruz do Calvário é minha vitória hoje e será definitiva quando Jesus me entregar a coroa da vida eterna. E se ficou claro isso para você, você tem passos práticos para dar, como eu falo toda noite aqui. Você está em alguma altura da sua vida no seu relacionamento com Deus. Eu não sei qual é, mas eu sei que você pode tomar um passo hoje importante para que a sua experiência seja diferente, para que a sua consciência seja renovada e para que o seu relacionamento com Ele se aprofunde mais. Qual é esse passo? Aqui ficam algumas dicas para você. Eu aceito a vitória na cruz por mim. É o básico, e isso nós declaramos agora aqui na profissão de fé que nós fizemos. Agora, eu aceito que orem por mim e por minha família. Você pode precisar e querer que nós aqui todos estejamos orando por você e por sua família. Eu aceito continuar estudando a Bíblia. Eu aceito ser batizado o quanto antes, ou eu aceito ser um missionário e falar de Jesus para alguém. Estudar a Bíblia, ser batizado ou testemunhar são passos práticos que você pode decidir dar agora, nesse exato momento. Se você ainda tem vontade de aprender mais sobre Jesus, se você está aí num pequeno grupo, peça para as pessoas aí, para quem te convidou, para os anfitriões, para os irmãos da igreja, a continuarem estudando a Bíblia com você ao terminar agora a programação dessa Semana Santa, ou participe de uma classe de estudos que pode ser organizada aí no grupo onde você está também. Você quer ser batizado o quanto antes? Então, deixe clara a sua decisão, fale para as pessoas, para os seus anfitriões do pequeno grupo, para os amigos próximos, que essa é a sua decisão. E se você quer testemunhar de Jesus para as pessoas, então fale isso também para as pessoas aí próximas de você, ou se você faz parte aqui da minha igreja, converse comigo, com os líderes da sua igreja local, para que você seja direcionado para algum ministério de acordo com seus dons, para que você seja um missionário e fale de Jesus para as pessoas. Mas o importante é que você não fique aqui simplesmente apenas com um conteúdo de um vídeo que você viu no YouTube, mas que você tome uma decisão prática na sua vida. E eu quero pedir para que seja assim na sua vida nesse momento. Senhor Jesus, tua vitória é nossa. O inimigo foi esvaziado, foi derrotado, foi despojado. E na cruz da humilhação, na cruz do desprezo, da vergonha, da zombaria, do escárnio, Satanás foi, ele sim, zombado, escarnecido, derrotado. Ele foi esvaziado, foi desnudado diante de todo o universo, todo o mundo espiritual. E é por isso que hoje nós podemos olhar para a nossa vida, por mais difícil que ela esteja sendo, mas podemos olhar para a nossa vida com esperança, podemos olhar para o futuro com esperança, podemos ter qualidade de vida agora, qualidade espiritual agora. Que o Senhor receba nas suas mãos aqueles que estão colocando o seu coração nessa oração em resposta à palavra que foi ouvida nessa noite. E se por alguma razão a gente não consegue ver a sua vitória ou sentir essa vitória agora na nossa vida, abra os nossos olhos para enxergarmos o bem onde só vemos o mal, para enxergarmos o seu poder onde só vemos o nosso fracasso. Que o Senhor nos dê essa força, esse poder. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente boa, eu vou ficando por aqui. Amanhã nós vamos ter nas igrejas nosso culto presencial, Santa Ceia na Igreja do Campo de Fora, na Igreja do Germânia, nós vamos ter no sábado a Santa Ceia lá, tá bom? Então fica aqui o meu convite para você que está aqui acompanhando a programação em algum pequeno grupo, para a gente se ver lá pessoalmente, tá? Vou ficar muito feliz de encontrar vocês lá. Deus abençoe, até amanhã, que vocês fiquem na paz do Senhor.